Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus, chegamos à nossa 8ª lição da nossa revista Da Escravidão à Conquista da Terra Prometida. Nesta revista da Escola Bíblica Dominical para a classe dos adolescentes, nós estamos estudando o livro de Êxodo e vamos estudar uma parte do livro de Josué, ou ao menos iniciando. E agora, nesta lição, nós vamos tratar sobre o tabernáculo. Esta é a nossa lição. É muito importante, numa introdução, nós relembrarmos a respeito de um povo que estava escravizado lá no Egito e que o Senhor Deus, através de uma manifestação de grandes maravilhas e, por fim, através da morte de um cordeiro, o sacrifício de um cordeiro, e com o seu sangue colocado nas ombreiras da porta, ficando aí o símbolo para nós da proteção, pois o anjo destruidor, quando passa no Egito naquela noite, onde ele avistava o sangue, ele passava por cima, não atingindo aquela casa, não havendo morte naquela casa onde houvesse a marca do sangue. Dessa forma, resumidamente, é claro, o povo saiu do Egito. O povo foi liberto, então, da escravidão, e o Senhor, caminhando com esse povo, atravessando o Mar Vermelho, operando também ali uma grande maravilha, os coloca agora no deserto. No deserto, caminham com eles até o Monte Horebe, na região do Sinai. E aqui dá para eles os 10 mandamentos, as suas leis. Esse povo agora está instruído, tem leis próprias, tem os mandamentos para que eles fossem orientados. E agora nós vamos estudar, pois Deus faz com que, pede a eles que construam um tabernáculo, ou seja, um local no meio do povo onde Deus, simbolicamente, viria, habitaria no meio deste povo, por meio do tabernáculo. Assim, o tabernáculo era o lugar onde Deus escolheu para manifestar a sua presença de glória no meio do seu povo. O tabernáculo é chamado no Antigo Testamento de santuário, tenda da congregação. Este santuário era o lugar onde as ofertas do povo seriam levadas, os sacrifícios a Deus seriam realizados, e a presença, a glória do Senhor estaria sobre este lugar. E ao redor desse tabernáculo, o povo estaria habitando, o povo estaria ali então acampados, e Deus estaria então no meio do seu povo, tabernaculando com o seu povo, habitando no meio do seu povo. Então, o significado do tabernáculo é muito grande para o povo de Israel. Todo o período que o povo caminhou durante aquele deserto, esse tabernáculo, ele foi montado e desmontado naquele lugar. E um povo recém-saído da escravidão, sem nenhum recurso financeiro, mas o Senhor providenciou tudo para esse povo construir, edificar esta obra gloriosa no meio do deserto. Eu sempre, quando penso na construção desse tabernáculo em pleno deserto, eu gosto de refletir sobre os recursos que foram necessários
para a edificação desta obra. Quando o povo sai do Egito, Deus pede para as mulheres, as esposas dos varões, irem até as vizinhas e ali pedirem para elas vasilhas, e foram cedidas a elas. Essas vasilhas de prata, o povo, de modo que o povo sai do Egito, o povo não sai pobre, o povo ele sai rico daquele lugar. Embora saindo da escravidão, o povo saiu enriquecido por Deus daquela escravidão. Dessa forma, de tudo que Deus precisou para a edificação desse tabernáculo, cujo significado, que é o nosso primeiro tópico, a presença de Deus no meio do seu povo, habitando no meio do seu povo, tudo que foi necessário para que isso viesse tornar-se uma realidade. Os recursos estavam no meio ou na mão do povo de Deus. Ou seja, nós podemos aprender aqui que tudo o que Deus ele pede para nós fazermos, ele antes já nos concedeu, já nos deu as condições necessárias para a realização da obra. Seja ela material, seja ela espiritual. Se nós tivermos que fazer uma obra para Deus, se ela for de cunho espiritual, né, nós vamos ter os dons, os ministérios, as operações de Deus. E se ela for de cunho material, o Senhor, da mesma forma, vai nos conceder assim. Outro ponto muito importante para nós observarmos na construção desse tabernáculo em pleno deserto é que nós temos que agradecer a Deus por Deus ter esses projetos maravilhosos, esses projetos gloriosos, porque Deus ele não trabalha só. O nosso Deus, ele conta conosco para a realização da sua obra. Então ele projeta, ele planeja tudo e depois ele vem e nos insere nesses projetos. E o povo aqui estava inserido nesse projeto de Deus. Deus iria habitar no meio desse povo. Porém, vai contar com este povo para que o povo edificasse. Aquele que tinha condição para trabalhar, trabalharia. Aquele que não colocasse a mão na obra diretamente falando, propriamente dito, ele teria condições para ofertar naquela obra. Então, o tabernáculo foi uma oportunidade grandiosa para o povo ofertar, contribuir, se envolver para que o Senhor Deus, ele viesse habitar no meio do seu povo. Embora a iniciativa, ela seja sempre de Deus, porém, o Senhor sempre espera que nós estejamos diretamente envolvidos nessa obra que ele está realizando. Aquilo que Deus está fazendo, ele conta conosco para a realização desta obra. Então, o significado do tabernáculo é muito maravilhoso. O principal significado é Deus habitando no meio do seu povo. É o Emanuel, é Deus conosco. E ele o fez através do tabernáculo enquanto o povo de Israel esteve naquele deserto em peregrinação. O segundo tópico da nossa lição fala a respeito da entrada do tabernáculo. Dá um destaque para essa parte do tabernáculo. Porque o tabernáculo, ele foi construído com muitos detalhes. Então, para aquele que se interessar mais, vai estudar o livro de Êxodo, vai tomar essa parte do capítulo 25 do livro de Êxodo, e vai detalhar, vai fazer um estudo detalhado desse texto, porque é glorioso. A riqueza de detalhe da obra de Deus, maravilhosa. Então, aqui na nossa lição, nós temos o destaque para a entrada.
Então eu vou ler uma parte da nossa lição, da nossa revista, que diz assim: cada detalhe tinha uma importância especial como símbolo da habitação de Deus com seu povo. Podemos atentar que havia somente uma entrada, não tinha janela ou porta de saída, o que nos revela que temos somente uma direção para nós chegarmos até o nosso Deus. Sim, vale a pena a gente observar isso aqui, que o tabernáculo que o Senhor ele mandou construir, realmente sem saída e sem janela. Ele só tinha realmente uma entrada. E é importante observarmos que o Senhor nosso Deus, ele é tão organizado que esse povo que outrora escravo estava aprendendo muito com o Senhor nesse período deserto. Afinal de contas, deserto é um lugar onde não existe nada. Ali o povo dependia inteiramente de Deus. Tudo providência de Deus, não havia outra forma. E uma obra dessa magnitude no deserto é só sendo projeto de Deus mesmo. E o detalhe, e nós vamos também observar aqui, que na organização, nesse ponto de organização da parte de Deus no meio do seu povo, que não era montado esse tabernáculo de uma forma aleatória ou da forma que o povo gostaria que fosse. Não, o Senhor Deus havia determinado, detalhado a forma da montagem. Assim, a entrada do tabernáculo era sempre voltado para o lado leste, o nascente do sol. Esse era o referencial. Então, quando a família de Arão fosse montar esse tabernáculo, então, essa entrada deveria ser voltada para o sol nascente. E a partir daí, então, a montagem completa do tabernáculo e todos os utensílios do tabernáculo, nós vamos aprender no livro de Números que existia o lado correto para colocar tanto lá dentro, por exemplo, na entrada tinha o altar do holocausto, indo em direção ao tabernáculo, a pia de cobre. E dentro do tabernáculo propriamente dito, nós temos ali a mesa com os pães da proposição e nós temos também o candelabro. Então, do lado a mesa, do outro lado o candelabro e no meio, no meio um pouco à frente, na cortina, perto da cortina, nós temos o altar do incenso. Então, não era, como eu disse, o lado que os filhos de Arão gostaria que tivesse cada utensílio desse, não. Era determinado por Deus, prescrito por Deus. Então, essa é a riqueza do detalhe aqui da construção e também nos remete, nos faz pensar a respeito da forma como que Deus ele quer que nós o sirvamos. Então, hoje nós estamos na presença do Senhor e não devemos fazer as coisas de Deus da maneira que nós queremos, da maneira que nós pensamos que é o correto. Devemos sempre buscar uma direção de Deus, buscar o querer de Deus, a vontade de Deus, para que nós possamos executar a sua vontade. Então Deus ele conta conosco para a realização da sua obra. No entanto, não pode ser essa obra feita de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós precisamos entender, compreender como é que Deus quer que nós façamos essa obra. Então isso é importante observar. Então assim, nós temos aqui o altar do holocausto, que tem um significado para nós, que é a cruz de Cristo. Ali onde o holocausto era queimado, as ofertas eram queimadas. Então, para que nós possamos ir em direção a Deus, no desenho do tabernáculo, onde estava Deus? Ou a presença de Deus estava lá no Santo dos Santos, onde estava a arca. Para que o sacerdote pudesse chegar até lá, tinha que passar primeiro
pelo altar do holocausto, que é então o símbolo da morte de Cristo na cruz do Calvário. Depois chegaria até a pia de cobre, onde teria que ser lavado as mãos e os pés. Eles faziam essa lavagem antes de entrar no lugar santo, que é o primeiro ambiente do tabernáculo propriamente dito. E aí então nós encontramos dentro desse primeiro ambiente do tabernáculo, nós temos a mesa com os pães, nós temos o candelabro que está iluminando esse ambiente, porque é um ambiente que não tem luminosidade natural, tá? A iluminação é por meio do candelabro, e à frente então o altar do incenso. Tudo isso com seus respectivos significados espirituais para nós. Como eu já disse, o altar do holocausto nos remete aí à morte de Cristo na cruz. A pia de cobre vai nos falar a respeito da lavagem pela palavra, a água limpa, né, da qual Pedro fala que nós devemos então ser lavados por essa água limpa, que é a palavra de Deus, ela que nos limpa, ela que vai tirando as sujeiras. Quanto mais da palavra nós temos, mais limpos nós vamos ficando, para que assim nós possamos ir caminhando em direção à presença de Deus, porque esse é o objetivo. É adentrar o tabernáculo e buscar a presença de Deus. Nós precisamos pensar nisso aqui, que o homem precisa chegar até Deus, se aproximar de Deus, mas para que isto venha ocorrer, há uns processos no caminho. E então, se já estamos dentro agora do lugar santo, nós temos que ali nos alimentar. O alimento é o pão vivo descido do céu, a luz desse ambiente é o Senhor Jesus Cristo também, né? Essa luz maravilhosa, ele diz: eu sou a luz do mundo. Então nós já temos aqui também o significado espiritual. Então esse é o processo que os sacerdotes eles faziam diariamente, ali significando a vida do povo. É um momento em que o povo ainda não tem acesso. E daí, dentro do lugar santo, até esse ambiente, os sacerdotes chegavam. Mas separando o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, nós tínhamos um véu. E esse véu, para trás do véu, para dentro do véu, estava então a Arca da Aliança, que era o simbolismo da presença, da glória de Deus naquele ambiente. E ali, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer aquele ritual de purificação por ele e pelo povo de Israel. Todo o trabalho diariamente realizado era até o lugar santo. E para então, na determinada festa, o sumo sacerdote adentrar. Entrava e teria que sair. Então, continuamente essa obra ela era realizada. Assim, o terceiro tópico nosso, nós temos a morada de Deus. Isto aqui completado, então nós temos Deus habitando no meio do povo de Israel. Essa parte religiosa era realizada diariamente. Os sacerdotes intercedendo pelo povo, mediando aí o povo e Deus. Então, pelos sacerdotes, o povo se aproximava, o povo chegava-se a Deus. Mas eu quero ainda fazer uma observação importante aqui para nós, antes de nós entrarmos na aplicação a respeito da vida do Senhor Jesus Cristo para nós, nesta oportunidade do estudo do tabernáculo. Eu quero deixar aqui destacado
que o povo, ele chegava até o tabernáculo. No entanto, ele não poderia entrar, porque a porta para o povo estava fechada. Ainda o povo não tinha essa possibilidade. Assim, nós podemos imaginar a curiosidade do povo, de tudo aquilo que era realizado ali dentro, na presença de Deus. Embora o tabernáculo estivesse ali no meio do povo, o povo ainda estava para o lado de fora. O povo ainda não tinha o acesso a Deus como os sacerdotes tinham. Mas o maior propósito de Deus com o tabernáculo, que é uma figura de um bem futuro e um bem maravilhoso, extraordinário, que é a própria pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois ele é o verdadeiro Emanuel. Ele deixou a sua glória para vir até aqui onde nós moramos, nós habitamos, e aqui também estar conosco. Tabernaculou conosco também o nosso Senhor Jesus Cristo. E todo esse trabalho que era simbolicamente ou figuradamente realizada dentro do tabernáculo, tanto fora quanto dentro do tabernáculo, o Senhor Jesus Cristo realizou por nós uma só vez. No tabernáculo era constantemente repetido aquela obra, porque era realizado por homens imperfeitos, e assim a obra não era perfeita. Havia necessidade de estar sendo repetida, mas quando Jesus se manifestou, ele veio para dar cumprimento às figuras, para mostrar a realidade para nós. Desta forma, Jesus passou pelo Calvário e ali se entregou por nós. Ele foi o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa obra que ele realizou na cruz foi única, uma só vez. E seguiu no mesmo caminho da figura que nós temos no tabernáculo. Foi até os Santos dos Santos. Jesus entrou no verdadeiro santuário. E uma vez que entrou, não há necessidade de Jesus sair, porque o seu sacrifício é o sacrifício perfeito e agradável diante dos olhos de Deus. O Senhor Jesus entrou no verdadeiro santuário, não feito pelas mãos dos homens, mas no verdadeiro santuário espiritual. E agora ele está lá, assentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Mas se Jesus, ele foi até o Pai e lá está, como que o tabernáculo ele está no meio do povo aqui na figura? Ora, Jesus disse para os seus discípulos: eu vou, mas voltarei para vós. E como o Senhor voltou para nós? Ele voltou através da presença do Espírito Santo. E agora, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo do Senhor. E a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se no tabernáculo existia cada momento, cada parte, cada figura ali existente, tudo isso está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor derramou sobre nós do seu Espírito e está conosco. Como ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim, quando o povo de Deus, ele se reúne, eu gosto de imaginar, quando estou nos cultos, nós temos que imaginar isso. No momento da adoração, ali está a presença do nosso Deus. Não só imaginar, né? A força de expressão, mas ele está, realmente ele está conosco. A presença dele é real, nós sentimos
a presença dele. O Espírito Santo, ele não só está em cada um dos irmãos presentes, mas como a presença dele enche todo lugar, assim como estava ali dentro dos santos dos santos. No tabernáculo havia todas essas divisões e separações, mas a Bíblia nos diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando-nos a entender que o caminho agora, até então fechado, até a presença de Deus, através da morte de Cristo Jesus, o caminho foi aberto. Não só sacerdotes da antiga aliança, ou sumo sacerdote, que uma vez por ano adentrava a presença de Deus, onde estava a arca. Agora Jesus, ele nos constituiu reis e sacerdotes para Deus Pai. Todos nós podemos nos aproximar da presença de Deus, chegar onde está a glória do Senhor. E é isto que Deus quer que nós façamos. Através da figura do tabernáculo, nós possamos observar o processo. Se estamos fora, aí chegamos até a cruz, e através da cruz, ali nós morremos para nós mesmos, morremos para o mundo, morremos para tudo, para que a vida de Cristo venha estar em nós. E a partir daí, nós vamos nos lavar com a água limpa, que é a palavra de Deus. E assim, nós vamos continuar no processo, chegando-nos até o pão vivo, ao candelabro que vai iluminar a nossa vida, porque longe da presença de Deus nós estávamos nas trevas, mas através de Cristo nós passamos para o reino da luz, estamos na presença de Deus. E agora não vamos ficar pelo caminho, não vamos ficar parados em nenhuma parte desta, vamos almejar, nos aproximar cada vez mais da presença gloriosa do nosso Deus, uma vez que o caminho está aberto e através do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, nós vamos nos aproximar. Dessa forma, cada vez que nós estamos na congregação, reunidos com os irmãos, nós temos que ter isso em mente, que nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, pelo novo e vivo caminho que Cristo Jesus consagrou para nós na cruz do Calvário, através do seu sangue. Então, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe isso, olha, eu sou o caminho. Então, se o tabernáculo ele era voltado para o sol nascente e uma entrada somente, para chegarmos até Deus, só existe um caminho, só tem uma porta, e esta porta é Jesus. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Então nós temos que entrar por esta porta, e ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se o desejo de cada um de nós é de se aproximar, é de nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, Deus, tem que ser através de Jesus Cristo. E quando nós estudamos o tabernáculo, nós vamos vendo cada parte desta e o seu significado no mundo espiritual. Com certeza, o nosso culto vai ser cada vez melhor, de uma qualidade mais excelente para o louvor e a glória do nosso Deus. Então, observemos, aproveitemos a nossa lição e saibamos que Deus dos altos céus olha aqui para a terra e ele enxerga esse tabernáculo, não mais este físico aqui, mas um tabernáculo espiritual, a reunião do seu povo na terra e a presença dele pelo seu Santo Espírito está no meio do seu povo. Deus continua habitando no meio do seu povo.
Nós somos o corpo de Cristo. Então, e Ele, a cabeça do corpo. Então nós estamos ligados, o corpo ligado à cabeça, e é o Espírito Santo dele que nos une e que nos dá vida e que nos possibilita essa adoração. Agora está tudo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando estivermos em louvor e adoração, lembremos disso, que nós passamos pelo Calvário, nós já passamos pela pia, já lavamos as mãos e os pés, e nós estamos no lugar santo, e queremos, se ainda não chegamos, nós queremos chegar no Santo dos Santos, até onde está a presença maravilhosa do Senhor. Desta forma, nós podemos imaginar quando a igreja está reunida, mas quando nós, meus irmãos, estamos sozinhos, nós também somos morada do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Dessa forma, nós aqui também temos que pensar na mesma figura, no mesmo significado e viver uma vida santa diante do Senhor. Porque a vida cristã não é marcada somente pelas reuniões de dentro da igreja. Não, ao contrário, a nossa vida ela deve ser de maior adoração fora da igreja, na vida diária, né, no dia a dia, é que nós temos que dar testemunho de que Cristo Jesus está habitando em nós, mora nesse lugar aqui, ó, pela presença do seu Santo Espírito. E assim nós estamos em constante adoração, nós estamos em constante sacrifício e oferta. Agora, o sacrifício diante do altar do Senhor é a nossa própria vida. Nós colocarmos diante do Senhor. E o altar do incenso que nós temos aqui são as nossas orações, como dizem Apocalipse, tá bom? Quando os santos estão orando, aí vai subindo como um perfume suave diante da presença de Deus, as nossas orações. Vejam que há esse conjunto todo que existe no tabernáculo, que outrora estava bem separado, agora não. Está reunido, está tudo reunido, e nós podemos nos aproximar de Deus e oferecer a Deus a verdadeira adoração. Que dessa forma, aprendendo assim com a figura do tabernáculo, os cultos eles sejam de uma qualidade melhor para o Senhor. Nós venhamos fazer em santidade diante do Senhor, lembrando que nenhuma oferta com defeito podia ser levado diante de Deus. Nós temos que levar até o Senhor uma perfeita oferta, uma perfeita adoração, da forma que Deus espera que nós façamos. Assim, que Deus continue dando graças a cada um de nós, para que possamos nas nossas adorações, nos nossos cultos, lembrar das exigências de Deus, da época do tabernáculo, e possamos nos apresentar diante do Senhor com inteireza de coração, em verdadeira santidade diante do Senhor, e principalmente com reverência, porque agora estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Assim que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém.